Agora sim, vamos chamar Davi Tangerino, que é advogado, professor da UERJ, para a nossa roda de conversa. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. O senhor viu aqui na minha abertura que a gente já falou bastante do impacto, né, que está tendo o julgamento do Bolsonaro nos mercados, na economia e na política aí com o avanço desse PL da anistia. Vou deixar o PL da anistia para um segundo momento da nossa conversa. Antes eu quero voltar um pouco, direcionar nosso olhar para o que aconteceu ontem, as manifestações da defesa, com destaque aí para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Advogados muito competentes, Paulo Cunha Bueno, o Celso Vilardi. A gente separou um trechinho dessa defesa para replicar e, em seguida, a gente repercute com o senhor. Vamos ouvir. Portanto, se alguém dissesse a reunião com os embaixadores, a reunião de 7 de dezembro, tem que ser considerado um ato preparatório, mas isso fere o princípio da taxatividade, a pedra de toque do direito penal. Não se pode punir um ato preparatório. Tem também a manifestação de José Luiz de Oliveira Lima, que é advogado do Braga Neto. Foi a última a falar ontem. Vamos ouvir um trechinho. Nós estamos falando de quase 80 terabytes de documentos. Eu vou repetir na tribuna. 225 milhões de áudios e mensagens, ministro Luiz Fux. E o que tem contra Walter de Souza Braga Neto é esta delação mentirosa e 8 prints adulterados, e eu vou dizer isso e vou provar isso. Acho que se tem uma linha em comum entre todas as defesas, né, professor, tanto alegar o cerceamento da defesa, esse document dump, né, quer dizer, uma montanha de documentos que torna impossível para a defesa passar por tudo isso, conhecer inteiramente o processo que é extenso em tão pouco tempo. Então, tem o cerceamento da defesa e tem as críticas à delação de Mauro Cid, que foi retificada 8 ou 9 vezes, ele chamado de novo para prestar depoimento. Inclusive, aí na defesa do Braga Neto, o advogado José Luiz fala o seguinte: olha, só depois de 15 meses é que ele lembrou que recebeu uma mala de dinheiro lá do Braga Neto, supostamente para financiar o punhal verde e amarelo, para financiar o golpe de Estado. Demorou 15 meses para ele contar isso para a polícia. Essas duas reclamações, digamos assim, pontuações processuais, críticas à delação de Mauro Cid e do cerceamento da defesa, fazem sentido para o senhor? Bom dia. Olha, mas eu acho que vamos começar com a história da delação, né? Eu acho que essa foi uma delação bastante esquisita, né? Porque, salvo engano, Mauro Cid foi 2 vezes chamado a se explicar, a se complementar, e a defesa do Braga Neto tem razão ao dizer que é muito estranho que apenas 15 meses depois um fato tão importante para o que ele está delatando, né? Então a entrega de uma sacola de vinho com dinheiro e ele não sabe precisar aonde, né? Realmente coloca a colaboração do Mauro Cid em dúvida, né? Agora, qual que é a extensão disso, né? Bom, tudo bem, o Mauro Cid pode perder o prêmio da colaboração e tal. Mas isso anula a prova? Isso não anula a prova de pronto, né? O que vai acontecer, na minha opinião, é que o relator e a corte vão ter que ser mais cuidadosos na hora de sopesar como fonte de prova aquilo que o Mauro Cid trouxe, né? Justamente por conta dessas inconsistências, será preciso articular o que Mauro Cid narra, eventuais provas documentais que ele gerou, com outros elementos do processo. Então isso enfraquece a relação do Cid, a delação, melhor dizendo, do Mauro Cid, mas não torna nulas essas provas de pronto, né, que talvez fosse o objetivo mais desejado pela defesa. Em relação ao document dump, ele pode realmente fazer sentido. O processo foi bastante rápido, né? Na época do recebimento da denúncia, eu já tinha me manifestado que é um absurdo que só as provas empregadas na denúncia estariam disponíveis naquele momento para a defesa,
mas que o resto viria ao longo da instrução, né? Isso realmente não representa paridade de armas, né? Porque a acusação pôde escolher, né, aquilo que ela achava mais contundente, né? Mas a defesa deveria ter sido dada a oportunidade de, naquele campo, naquele universo de provas, ela poder escolher o que ela achava mais contundente para poder resistir à acusação naquele momento, Professor, né? isso pode gerar, como alguns Agora, analistas pontuaram, algum tipo de nulidade no futuro? As defesas estão aqui, de alguma forma, plantando, arando, preparando esse terreno para que, daqui a algum tempo, uma outra composição do Supremo Tribunal Federal, parecido com o que aconteceu com o presidente Lula, possa haver alguma nulidade ou o senhor não vê dessa forma? não, eu acho que a defesa tem que arguir o que está disponível agora. Essa é a grande armadilha do foro privilegiado, né? Por muito tempo no Brasil, o foro privilegiado era um porto seguro, né? Houve um procurador da República, na época do Fernando Henrique Cardoso, que era chamado de engavetador-geral da República, né? Agora os ventos mudaram. Naturalmente houve um hiato na gestão Aras, que não tomou nenhuma providência criminal relevante, o que talvez explique em parte por que nós chegamos aonde chegamos. Mas então, se por um lado há uma proteção, porque o campo da política atua muito fortemente, o PGR tem que ser sabatinado pelo Senado, né? Então agora Paulo Gonet vai passar por isso, né? Então, se por um lado protege, por outro, ele oferece um julgamento único, né? Aqueles recursos, né? Então, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, habeas em diversas instâncias, não estão disponíveis para essas pessoas. Então, a defesa tem que trabalhar com o que está disponível, né? Então, a arguição de nulidade é sincera e pretende convencer os julgadores nesta rodada, né? Agora, se não convencer nesta rodada, você tem essa perspectiva de lá no futuro, via revisão criminal, tentar anular com arguição de nulidade, né? Em princípio, os tribunais brasileiros são bastante resistentes a estender efeitos às nulidades, né? Então, com fórmulas genéricas de que se não teve prejuízo não tem nulidade, né? Agora, se a gente dá um fast forward nesse filme, né? Temos um presidente lá na frente comprometido com a revisão deste julgamento, né? Não conseguem emplacar uma anistia. Paulatinamente, novos ministros vão ser indicados. E pode ser, então, que numa nova composição haja apetite para rever isso, reconhecer essa nulidade lá na frente, pelo caminho da revisão criminal. Então, essa é uma leitura possível. Infelizmente, tem muito pouco tempo nesse programa, mas deixa eu te perguntar especificamente sobre a defesa de Bolsonaro. Acho que para o senhor profissional de direito deve ser muito bom olhar, acompanhar esse tipo de julgamento. Você tem, de um lado, o professor Paulo Gonet, que é muito competente, e de outro, Celso Bilardi e Paulo Cunha Bueno, advogados de Jair Bolsonaro, também são muito competentes. E eles argumentaram basicamente em 3 pontos, que não é possível ligar a Bolsonaro, nem ao 8 de janeiro, que não existe uma prova que faça essa relação, essa ligação, nem mesmo o delator, colaborador Mauro Cid fez essa ligação do Bolsonaro com o 8 de janeiro, não há prova que o coloque, ele estava longe nos Estados Unidos. Depois que não é possível ligá-lo ao punhal verde e amarelo, esse plano para assassinar autoridades, e também desqualificando a minuta do golpe, dizendo, olha, isso nunca chegou a ser colocado em prática, você nunca deu o segundo passo, não chamou o Conselho da República, são instrumentos constitucionais, são presentes na Constituição, lei de defesa, o Estado de Defesa, o Estado de Sítio. O que o senhor acha dessa argumentação e como é possível contrapô-la? Eu acho que realmente o vínculo do Bolsonaro com o 8 de janeiro é muito fraco. Eu até chego a me perguntar se este movimento não tomou vida própria e, diante da desistência do Bolsonaro em seguir com o golpe, o 8 de janeiro aconteceu independentemente da vontade dele. Só que o golpe não foi o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é só mais um dos episódios do golpe, né? O punhal verde e amarelo também não tenho muita clareza, assim, não conheço em detalhe a prova, né? Então, o que eu acho
mais frágil nessa argumentação é esse tratamento da minuta do golpe pelo seu nome jurídico. Era um estado de sítio ou estado de defesa. Mas peraí, o que previa esse documento? Esse documento previa fechar o TSE. Esse documento, em uma de suas versões, previa a remoção de parlamentares. Então, materialmente, isso não era estado de defesa. E qual que é a consequência disso? Quem é que garante que o passo seguinte desse documento, apenas intitulado de estado de defesa, seria a convocação dos conselhos? Ora, se o conteúdo não é de estado de defesa, por que o procedimento seria o de estado de defesa? Por que esse documento não poderia simplesmente dar ali uma fachada jurídica meramente formal para um golpe, né? Então, eu acho que tem um problema argumentativo aqui, que é tratar um documento que era essencialmente golpista como se fosse um documento efetivo, preparatório a um estado de defesa ou estado de sítio, né? Excelente, Acho professor. que aqui é que está o X da questão. Eu acho que o senhor coloca em termos muito claros. O golpe não é o 8 de janeiro. O golpe é um presidente da República em exercício convocar a cúpula militar para assinar um documento completamente estapafúrdio, né? Que mesmo que fosse o estado de defesa ou o estado de sítio, não faria nenhum sentido aplicar um estado de defesa, estado de sítio naquele momento em que o país atravessava um momento absolutamente regular e legítimo de um outro presidente, né, legalmente eleito. Agora, professor, sobre a anistia, né, que está em pauta na política, tende a avançar na Câmara dos Deputados. Será considerada inconstitucional? Um texto mais brando de anistia poderia ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal? Como é que o senhor vê esse tema? Vamos lá. Anistia é perdoar. E não me parece que o que o Davi Alcolumbre esteja sinalizando como o que virá do Senado fosse um perdão para, digamos, os soldados, né? O pessoal das franjas dessa articulação, né? O que provavelmente virá do Senado é um projeto perdoando parte das penas, uma comutação das penas, uma redução legislativa das penas. E eu, já há bastante tempo, até gravei um episódio do meu podcast, o Pauta Criminal, criticando severamente as penas dadas a essas pessoas pela Suprema Corte. Né? 17, 18 anos, pelas minhas contas, deveriam ser 4 ou 5 anos no máximo. Né? E, portanto, se o PL vier nesse sentido, eu acredito que o Supremo aceitará. Até porque verá nisso uma tentativa, então, de desarticular, por fim, essa anistia ampla, geral e restrita, né? Que o Supremo já adiantou que considerará inconstitucional, então isso só vai agudizar a crise entre poderes, né? E que é um péssimo recado do ponto de vista histórico. O ministro Barroso, na abertura desse semestre, leu ali todos os golpes e tentativas de golpe desde a instituição da República no Brasil. Né? O que elas têm em comum? Nunca ninguém foi punido. O que elas têm em comum? Os anistiados de um movimento reaparecem depois em outras tramas golpistas. Reapareceram, né? Agora, então, né? Reapareceram em 22. A gente viu isso. Os anistiados, né, frutos daquela geração de anistiados, como Augusto Heleno, por exemplo, reaparecem. São figuras novamente presentes nesse golpe. Professor, últimos 30 segundos do programa. O senhor acredita na condenação de Jair Bolsonaro e em quanto deve ficar essa pena? E algum ministro deve divergir? Isso pode levar aos embargos infringentes? Sim, eu acredito na condenação. Eu apostaria que algo na casa de 35 anos. Sim, o ministro Fux deve oferecer uma pena menor. E talvez também Cristiano Zanin, por conta de outras decisões do 8 de janeiro. Vai haver interposição de infringentes. O ministro Alexandre, com base na jurisprudência do tribunal, vai negar, porque não serão 2 votos absolutórios, né? E aí nós vamos ter um problema, digamos, uma disputa pública importante, mas eu apostaria nisso. E Bolsonaro em prisão domiciliar ou em prisão, na cadeia? Ou na Polícia Federal, na cela especial?
fiel ao que vem decidindo até aqui, tem que transitar em julgado. Estou na pendência de recurso, segue em domiciliar. Tá ótimo. Professor, muito obrigada. Assim, esclarecedora demais a conversa com o senhor. Acho que botou tudo na caixinha, assim, nas diversas caixinhas, encaixou muito bem toda essa discussão. Muito obrigada, viu? Bom dia para o senhor, Obrigado, volte bom dia, bom sempre. trabalho.